O site A Voz das Cidades veio nessa sexta-feira conversar com o prefeito Juninho Pinato, Paranapuã. Prefeito, nós estamos entrevistando vários prefeitos, está se aproximando do final do ano. Antes da gente entrar nessa questão das festividades, vamos fazer uma explanação, uma prestação de contas, como é que estão as conquistas, as viagens do prefeito para São Paulo, para Brasília, questão de CDHU, obras em andamento. Como é que está essa situação, prefeito? Beto, graças a Deus, depois dessa troca de governo, parece que agora sim o governo alinhou, já está tudo alinhadinho, então começou a surgir as novas conquistas, né? Estive em São Paulo agora essa semana, e na secretaria, e junto com o Kassab, e ficamos felizes de saber que os nossos 500 mil para RECAP, já vai ser agora o convênio assinado no dia 27 e dia 28, então é uma obra importante para Paranapuã. Paranapuã não é uma cidade que tem muito rua com buracos, coisas, mas tem algumas que já necessita de RECAP. Então é uma preocupação nossa, então nós buscamos e colocamos na prioridade o RECAP. Uma das prioridades, outros assuntos, né, já questionado pelo site, já anunciado pelo senhor, a grande espera do povo, as casinhas da CDHU, como é que está essa questão aí, prefeito? Habitação. Agora, Beto, no governo federal abriu Minha Casa Minha Vida. Então nós, como gestor, estamos solicitando também na Minha Casa Minha Vida. A CDHU está o andamento bem legal, já está aprovado já o terreno, já está em fase de estar o arquiteto fazendo as casinhas, já desenhando o modelo do condomínio que vai ser. E aí eu também estou pleiteando junto a Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal que vai fazer milhões de moradias. Então nós, como gestor, nós temos que atacar em todos os lados. Então nós vamos apresentar toda a documentação Minha Casa Minha Vida, já apresentamos na CDHU, e aqui vem primeiro, nós vamos, porque o importante para nós é o resultado final, é as casas estar aqui em Paranapuã e beneficiar a nossa população. Então nós vamos de toda maneira, em todos os programas que tiver possível, nós vamos buscar. Mas eu estou muito assim, otimista, porque eu vi que essas casas da Minha Casa Minha Vida, eles querem acelerar bem esse processo. Então pode ser que venha pela Minha Casa Minha Vida, mas também tem grande chance do CDHU nós também ser contemplado, que já assinamos 40 casas, o convênio está assinado, só falta a liberação do recurso para que comece a fazer essas casas. Mas eu acho que no próximo ano nós já dá início nessas casas, se Deus quiser. Prefeito, eu admiro o cargo de prefeito, eu falo pela coragem, porque o prefeito ele tem, vamos dizer assim, duas roupagens. O momento dele ser prefeito, entre aspas, político, o momento dele ser gestor público. E ser prefeito, ser gestor público é uma coisa muito difícil, porque quando ele é realmente o gestor público, e essa é a função dele, às vezes é cortar na própria carne, fazer atos que são impopulares, porque as pessoas sempre vê o prefeito como o grande pai, que precisa dar tudo, que precisa doar tudo. Aliás, isso é um costume muito péssimo até para o brasileiro, porque ele acha que todas as prefeituras têm todos os deveres de ficar dando toda a assistência que precisa do povo. Obviamente que o povo tem que ter o retorno disso. Mas eu digo isso porque o senhor teve, eu tenho conhecimento, né? Os prefeitos estão reclamando ainda da queda do FPM, deu uma leve recuperada, não chegou ainda no equilíbrio que estava, e muitos prefeitos estão passando por dificuldades de questão de fazer festividades natalinas, shows, festa de peão, ou seja, aquilo que está na Constituição, que é o lazer, um dever constitucional. E eu tive conhecimento que o senhor precisou fazer um decreto para contenção de despesas. É isso mesmo, prefeito? Sim, Beto. Realmente a parte mais difícil de ser prefeito e gestor é você ter que falar não para a sua população. Isso é uma coisa que dói demais para nós. Muitas vezes a gente não quer, mas a gente tem que falar, porque a gente administra um orçamento, a gente não faz milagre. Então, com a queda que teve do FPM e ICMS e também do Fundeb, a prefeitura hoje não é somente essas quedas. Nós teve, para você ter uma ideia do que as prefeituras estão perdendo. O ano passado nós tínhamos mais de 1,5 milhão de emenda de custeio. Esse ano eu ganhei 100 mil reais. Então, não é só essa queda, é tudo. É o deputado que não teve as emendas para passar para os municípios. Então a queda é grande. Eu sou uma queda aí de 2 milhões, 2,5 milhões numa cidade que nem Paranapuã. Então você veja bem, é um orçamento mensal que a gente perde. Então quando a gente perde daí, é que nem a casa da gente, a gente tem que cortar. Então eu fiz um decreto
dói demais fazer um decreto, porque você tem que cortar algumas coisas, estou revendo o contrato, estou com todos os setores em redução de gasto e já está surtindo os efeitos. Nós temos aí já uma redução de quase 10 mil por semana em combustível. Então é uma coisa de se pensar assim, a gente não faz um decreto para agradar o funcionário ou para agradar alguém. Nós fizemos um decreto de contenção de gastos. Pode ver que alguns setores que não ia fechar estão trabalhando normal. Nós só fechamos aqueles setores que dá para trabalhar reduzido e fazer o serviço em 6 horas. Então, a escola está funcionando, o posto de saúde funcionando e os demais estão trabalhando 6 horas, que é onde a gente vai conter os gastos. E também não vai gerar hora extra. Se a gente está trabalhando 6 horas, não dá o porquê pagar hora extra. Então, esse decreto ele vem sim para dar uma regularizada na situação, para que a gente possa futuramente voltar, não perder serviços essenciais, que nem eu não quero cortar médico, eu não quero cortar coisas que a população vai sentir. Então a gente, com cuidado, a gente vai fazendo dentro da medida do possível até essa economia voltar a funcionar, essas emendas voltarem a chegar e os repasses ficar normalmente como estavam. Então a perca é grande para a prefeitura e é necessário nesse momento. Eu peço à população que compreende, aos funcionários públicos que compreende que a gente não faz. Eu não queria fazer, eu queria que tivesse tudo normal, mas a gente também tem que trabalhar. O povo colocou a gente aqui para administrar e a gente está fazendo e administrando. Eu não posso ficar aqui, afundar a prefeitura quando está tendo um corte. Eu tenho que ser administrador nesse momento. Infelizmente, dói, mas a gente está aqui para fazer o melhor para a população. Eu só peço paciência, porque as coisas vão se encaixar e o trabalho gera o resultado e nós vamos ver o resultado lá na frente. É uma economia de 40 mil reais, pelo que o senhor está falando, 10 por semana, em média, e acho que mais incomoda essa questão de hora extra que funcionário recebe, que precisa ser suspenso. E aproveitando esse gancho, prefeito, quando a gente está numa certa crise ou quando a gente está com contenção de despesas, que é isso que eu falo que para ser gestor tem que ser muito difícil, precisa rebolar e precisa não deixar de fazer serviços essenciais, mas aquilo que eu disse no começo da nossa entrevista, lazer é um dever constitucional, um direito constitucional. Existem alguns prefeitos que cancelaram os efeitos natalinos. Como é que vai ser a virada de ano e para Paranapuã, durante ou diante dessa contenção de despesa? Vai ter as festividades, as luzes de Natal, o acender, inauguração e tudo mais que sempre teve? Roberto, só pegando um ganchinho, quero assim deixar claro aqui que os funcionários, as horas extras, nós pagamos bastante hora extra também, devido ao TAC que nós assinamos junto com a promotoria, que nós pegamos uma prefeitura com muitos funcionários, com muitas férias. Então, nós somos obrigados a colocar vários funcionários nossos. Hoje nós temos 20 a 25 funcionários de férias todo mês. Então também peço a compreensão da população, falta de motorista às vezes, porque nós temos que cumprir esse TAC. Então isso acaba gerando ter que pagar um pouco mais de hora extra. Isso daí é normal, porque a gente tem uma redução muito grande de funcionário. Hoje uma prefeitura com 25 funcionários de férias é um desfalque muito grande. E já pegando o gancho aí das festividades, é isso que nós estamos falando. Nós estamos fazendo um decreto de contenção, onde nós não vamos deixar de fazer nada, nós vamos reduzir. Então esse ano nós vamos fazer uma festa, nós não vamos deixar de fazer decoração. Conversei com a Secretaria da Educação, onde ela que administra a parte dos acender das luzes, junto com os profissionais que trabalham junto com ela. Então nós vamos utilizar todo o material que foi utilizado no ano passado, nós vamos investir bastante em reciclado, para fazer um enfeite bonito, que nem todo ano Paranapuã faz. Nós não vamos deixar de fazer. O que nós vamos fazer é não gastar, usar o que a gente tem e ter inteligência e fazer aquilo que a gente consiga fazer. Então nós não vamos ter muito gasto. Nós vamos fazer o acender das luzes no dia 8 de dezembro, onde vai ter a chegada do Papai Noel, tá? Vamos fazer o Natal e Ano Novo. Nós estamos fechando com a Atlântico Super Soma aqui, porque eles têm um painel de LED fantástico, eles têm uma estrutura magnífica. Nós colocamos outros anos aqui em Paranapuã e foi um sucesso. Então nós vamos trabalhar de acordo com as condições que a gente tem. Esse ano nós vamos dar um passinho para trás, para na hora certa dar 2 para frente. Isso daí é trabalhar com inteligência. Bom, prefeito, só para explicar às pessoas que estão nos ouvindo, né, muitas pessoas não entendem o que é TAC, termo de ajuste de conduta, só para explicar bem simples, para as pessoas entenderem, é quando o Ministério Público, o promotor de Justiça, chega ao prefeito
e disse prefeito, ao invés de eu abrir uma ação civil pública para o senhor responder por responsabilidade fiscal, eu estou te dando esse caminho para o senhor seguir. Então faça isso, faça aquilo, não para que o prefeito seja penalizado. Muitas vezes o município não pague essa conta. Só para explicar às pessoas, muitas às vezes não entendem o que é um termo de ajuste de conduta. Mas prefeito, obrigado pela entrevista, né? Espero que Paranapuã e o Brasil se recuperem, como o senhor disse aí. Todos os seus colegas que deram entrevistas anteriores ao senhor mencionam nessa questão da queda do FPM. A gente espera que haja um equilíbrio para que as prefeituras e os municípios possam voltar a respirar. Obrigado pela entrevista. Opa, eu que agradeço, Beto, e espero sim, eu tenho essa esperança de que nós vamos sair dessa, porque a gente tem que ser otimista, sempre pensando positivo, que o Brasil vai para frente.